Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muito bom estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Marcos, que bênção! Glória a Deus! Que bom que você está aqui. Nos vemos toda semana, várias vezes, né? Aqui, melhor ainda. Glória a Deus por isso. O noivo vem. Como esperá-lo ou como aguardá-lo? Você tem certeza que o noivo vem te buscar? Pergunta, quem é o noivo? Quem é o noivo? Me responda. Jesus. Quem é a noiva? A igreja, eu, você, nós somos a noiva do Senhor. Mateus 25, verso 6. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Imagine essa cena comigo agora. Quem você disse que é a noiva? A igreja. Agora traga para o pessoal, diga: eu sou a igreja. À meia-noite, ouve-se o grito: vejam, o noivo está chegando, venham recebê-lo. Como você se imagina ouvindo o grito e você saindo para receber Jesus? Nós estamos entrando na ilustração da parábola, que é a parábola das 10 virgens. Então nós sabemos que é o arrebatamento, ao ressoar da última trombeta. Mas nós temos que imaginar isso também. Talvez seja na ocasião do arrebatamento também se ouvirá a voz do noivo, e nós vamos encontrá-lo nas nuvens. Então imagine-se ouvindo esse grito. Ele está gritando para mim, ele está gritando para você. É alguém que vem anunciar: vejam, o noivo está chegando, venham recebê-lo. Como que você vai, como você se imagina recebendo o noivo neste momento tão glorioso e tão aguardado, desde que Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua noiva? Temos que ter algo em mente: a maneira como aguardamos a vinda do noivo é mais importante que o tempo de espera da qual nós estamos aguardando a volta de Jesus. Então existe um tempo de espera. Ele está às portas. Há 2000 anos ele falou, a palavra do Senhor é declarada. Deus tem mostrado, tem gritado que é a última hora, é o último instante para o homem na face da terra. Então o noivo, essa meia-noite que está escrito aqui, que por que a meia-noite? Porque é o início de um novo dia, de uma nova era, uma era sem sofrimento, uma era sem pecado, uma era sem angústia, uma era que é para toda a eternidade na presença do noivo. Por isso é a meia-noite de Deus, que vai virar, vai no badalar ali. Então ouviremos o grito: noivo vem, venham recebê-lo. O noivo está chegando, venham recebê-lo. Então a maneira como nós vamos esperar a volta de Jesus é mais importante do que o tempo em que demora, porque no tempo todos nós estamos inseridos. Então dentro desse tempo do qual nós estamos aguardando a volta do noivo, existe uma maneira de como se preparar para a vinda do Senhor. O noivo, ele espera a noiva no altar porque ele a ama. Quem já foi noiva que atrasou? O noivo saiu correndo do altar? Não, ele aguardou. Por quê? Porque ele a ama. Então nós, como noiva,
é o processo inverso. Nós aguardamos a volta do noivo e o tempo suficiente, porque nós o amamos e temos que ter paciência e fé necessária para esperar o dia glorioso da sua volta. Então, como se preparar para esperar Jesus voltar? Nós temos que nos preparar. Então, como nos preparar para esperar a volta de Jesus? Primeiro lugar é recebendo a salvação. João 5,24 nos diz: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Então não existe outra alternativa, não existe um caminho alternativo, uma outra porta, um outro meio para nós esperarmos a vinda de Cristo, a não ser tendo a certeza da salvação, e isso começa com a conversão, porque há uma necessidade de arrependimento. Nós temos que ter em mente que Deus nos criou para Ele. A Bíblia diz: e o pó volte ao pó, e o Espírito volte a Deus que o deu. Qual é a minha origem e a sua origem? A nossa origem, ela é celestial. Por isso nós precisamos nos preparar, e o preparo inicia com a salvação, a certeza da salvação, tendo isso em mente, que é necessário se converter ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele passa da morte para a vida. O homem nasce morto nos seus delitos e pecados, mas a partir do momento que ele se converte a Cristo, ele tem a fonte de vida dentro de si, então ele nasce de novo e se volta para o Senhor. Então o primeiro passo para esperar a volta de Cristo é ter a certeza da salvação. A segunda maneira de como nós nos preparamos para a volta de Jesus é viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Já que a nossa origem é o Senhor, nós temos que viver de tal maneira que agrade a Ele. A Bíblia, vou citar 2 textos aqui. Diz assim em 2 Pedro 3,11, a segunda parte. Ele está falando do retorno de Cristo, do fim do mundo, de todas as coisas. Ele diz: a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. O que é caracterizado? Aquilo que é característico, que provém, já que a nossa origem é a celeste, a nossa origem está no céu. Deus é santo, santo, santo. A nossa vida, ela deve ter essa característica de santidade e de devoção. A Bíblia ainda nos diz em Colossenses 1,10: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Veja, existe uma maneira uma maneira de viver que traz alegria ao coração do Pai. Quando nós olhamos Noé, muitas vezes nós podemos argumentar, existem pessoas que argumentam: o pecado tomou conta de tudo, não sei o que, o pecado está em toda esquina, em todo canto, para onde você olha é o pecado. Verdade, mas na época de Noé só existia um homem que não era pecador como os demais, que não era impuro como os demais. Ele era pecador, mas era convertido ao Senhor. Era Noé. E a Bíblia diz que Noé, ele dava alegria ao Senhor. Em toda uma humanidade corrompida, havia um homem que trazia e dava alegria ao coração de Deus. Então nós podemos viver uma vida santa, uma vida que traz alegria ao coração do nosso Pai. Porque quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele me dá alegria, em outras palavras, tenho prazer. Então o pai quer se orgulhar dos seus filhos. Qual é o pai que não enche a boca para falar com orgulho quando o seu filho
é um bom profissional, é um bom filho, é um bom marido, isso tudo mais. É ou não é? O pai não enche a boca assim para dizer, este é o meu filho, porque ele tem prazer. Então Deus seria trazendo, né, uma forma figurada para nós, encher o coração de Deus de alegria por uma maneira santa de viver. Essa é uma vida que diferencia de todos os demais. E a Bíblia diz que é neste mundo onde jaz o maligno que nós vamos nos sobressair como luzeiros. As pessoas olharão para nós e elas verão Deus em nossas vidas pela maneira da qual nós vivemos, como nós nos portamos. As pessoas verão Deus em nossa vida e nós daremos alegria ao Senhor, tendo uma vida santa e devota ao Senhor. Como se preparar para a volta de Jesus? Em terceiro lugar, faça cumprir o percurso natural da vida. Toda palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Jesus disse que como seriam os dias que antecederiam a sua vinda, ele diz, olha, será igual nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, negociavam, fazia isso, fazia aquilo. Existe um percurso natural da vida. Nós não podemos esperar Jesus sentados. Eu vou esperar, ou como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido, esperar a volta de Cristo e eu não vou fazer mais nada. Não é dessa maneira. Existe o percurso natural da vida, do qual nós precisamos trabalhar, do qual nós precisamos evangelizar, do qual nós precisamos cuidar da nossa família. Todos têm conta para pagar, então nós temos que batalhar. Esse é o percurso natural da vida, e é dentro desse percurso natural da vida que à meia-noite nós ouviremos a voz, o noivo está chegando, venham recebê-lo. Então, dentro desse percurso natural da vida, nós temos tristezas, nós temos alegrias, tem tudo que tem acontecido comigo e contigo. Então, esse é o percurso natural, e dentro desse percurso natural nós temos essa maneira santa de viver, e dentro desse percurso natural nós vamos anunciar que o noivo está chegando, e que as pessoas precisam se preparar. Eu e você somos a esperança para as pessoas. A Bíblia diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é? Antes nós cantamos aqui, né? Porque o peso da tua glória venha sobre nós, derrama sobre mim poder. Mas para que serve esse poder? Que nós devemos ter esse poder. A Bíblia diz, vocês receberão poder para quê? Para testemunhar, para falar de Cristo, para anunciar a Cristo. Seja tempo, fora de tempo, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, nós nos enchemos desse poder para testemunhar dentro desse percurso natural da vida. Nós estamos olhando, tudo está caminhando, o mundo está indo, só que quando nós olhamos sinais, dentro do percurso natural, existem os sinais que Deus deixou. Nós vemos a multiplicação do pecado, nós vemos uma ânsia do governo do anticristo inaugurar o seu governo. Você está percebendo tudo isso? A iniquidade tomando conta, valores invertidos, tudo é o pré-governo do anticristo. Mas nós também somos os precursores da volta de Jesus, a geração que vai ser arrebatada pelo Senhor. Estamos dentro do percurso natural da vida, precisamos fazer acontecer em nossas vidas. Em quarto lugar, de como esperar a volta de Cristo, nós devemos viver em vigilância. Mateus 25:13, entre inúmeros outros textos, diz, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora da sua volta. Dizem que tem mais de 300 referências só no Novo Testamento que citam, ou 300 citações da volta de Cristo, falando do tempo do fim. Em todas elas, Deus não deixou essa grande quantidade para matar a nossa curiosidade, para saber o futuro com antecedência.
mas Ele deixou com um objetivo para nós vigiarmos. Todas elas vêm acompanhadas, portanto vigiem, portanto estejam atentos, portanto sejam sóbrios, portanto fiquem atentos. Então a vigilância ela é extremamente necessária em nossas vidas. Qual o contexto que Jesus falou? Eu já citei aqui, mas esse primeiro versículo aqui que eu citei agora, Jesus falou imediatamente após citar a parábola das 10 virgens, onde haviam 5 imprudentes e 5 eram prudentes. Então precisamos ser vigilantes. Amados, passa o tempo que passar, nós precisamos vigiar. Às vezes um vacilo pode botar tudo a perder em nossa vida. Por isso é necessário ter uma vigilância extrema. Quando Jesus lá no jardim lá no Getsêmani, Ele falou para os discípulos ficarem orando, a primeira coisa que Ele disse é: olha, vigiem e orem. Ele não disse orem e vigiem, Ele disse vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa natureza pecaminosa é fraca, mas a nossa natureza espiritual, que é nascida de novo, ela é infinitamente mais forte. E por isso nós precisamos vigiar. Vigilância é fundamental. Quinto lugar, como esperar? Vamos se preparar para a volta do Senhor? É que, se parecer demorado, não desanime e tenha azeite de reserva. Nessa mesma parábola, versos 3 a 5 diz: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Se parecer que Jesus está demorando, precisamos ter paciência e ter o óleo reserva em nossas lamparinas ou junto para colocarmos em nossas lâmpadas ou as nossas lamparinas. Muitos dizem que Jesus está demorando desde a época que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito. 2 Pedro diz que Ele não retarda a sua promessa, como alguns pensam, mas Ele é longânimo, tem um longo ânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A espera sempre o tempo parece passar mais devagar, é ou não é? Você está esperando ali alguém que atrasou. Você fica impaciente ou sou só eu? Você fica também? Ou está esperando alguma coisa, parece que o tempo não passa e tudo mais. Então, parece que Jesus está demorando, mas Ele não está demorando. Existe o tempo certo de Deus, existe o tempo exato de Deus. Por isso nós não devemos desanimar e sempre ter esse azeite de reserva em nossa vida. Existe 365 a referência dizendo: tenha um bom ânimo, tenha bom ânimo, portanto tenha um bom ânimo. É porque nós precisamos ter bom ânimo para vencer todas as adversidades e estar em pé no dia do Filho do Homem. Nós precisamos ter bom ânimo em nossas vidas, e quando nós temos esse bom ânimo, nós vencemos as adversidades, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós lemos a palavra, nós congregamos, e isso vai sempre alimentando a nossa reserva de azeite. Sempre temos esse azeite na reserva, porque sempre precisamos alimentar, e a lamparina sempre precisa estar ligada, acesa, porque ela vai iluminar e atrair as pessoas para nossas vidas, para que nós as levemos ao Senhor Jesus. Então, se parecer demorado, não desanime e tenha azeite de reserva. E em sexto lugar, de como nós nos preparamos para esperar a volta do Senhor, viva na expectativa
da volta do Senhor. Por isso eu perguntei já no início aqui, como você se imagina com o grito, o noivo está chegando, venham recebê-lo. Nós precisamos nos imaginar, nós precisamos pensar na eternidade, e a Bíblia nos diz lá em 2 Pedro 3,13, que eu já falei muitas vezes aqui, nós porém aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra. Nós aguardamos com grande expectativa. Nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar, ter esse anseio para que esse dia se cumpra em nossas vidas. Não existe projeto humano que seja mais importante do que a eternidade. Não existe nada que nós possamos fazer que seja mais importante que a eternidade. O percurso natural da vida nós precisamos cumprir, mas nós nunca podemos tirar da nossa mente o desejo para que o Senhor venha nos buscar. E o noivo vem, o noivo está chegando, venham recebê-lo. Então tenha uma expectativa, gere, viva essa expectativa da volta do Senhor. E eu quero citar a frase que eu citei no início: a maneira como esperamos a volta de Cristo é mais importante do que o tempo em que demora para que Ele volte para nos buscar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está às portas, Ele vem nos buscar. Aguardemos com expectativa, numa vida santa, preparados, aguardando esse grande e glorioso dia em que nós ouviremos a voz: o noivo está chegando, venham recebê-lo. Aleluia! Vamos nos colocar em pé, vamos nos colocar em pé. Gera essa expectativa dentro de você. O Senhor quer isso de nós. Ele está nos preparando para aquele glorioso dia. Assim como a noiva, ela tem um vestido próprio, tem vestes próprias, ela tem o melhor vestido para ela, ela tem o melhor sapato, os melhores perfumes, a melhor maquiagem, o melhor penteado que ela possa fazer, e mais bonito para ela, ela tem para o dia do casamento. Então nós, como noiva do Senhor, nós temos que nos adornar desta mesma maneira e esperar com grande expectativa o grande e glorioso dia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós aguardamos. Que dia glorioso quando nós ouvimos essa voz: o noivo está chegando. Oh Pai querido, nós teremos as bodas, nós teremos 7 anos desfrutando nas nuvens com o Senhor, para depois inaugurar um outro tempo eterno, Pai. Porque mais na frente o Senhor vai destruir céus e terra, e o Senhor fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais preocupações. E nós aguardamos, e enquanto estamos aguardando, Pai, nós queremos viver de uma vida santa, digna, que traga alegria ao Senhor, mostrando às pessoas que o Senhor vem, anunciando, ó Pai querido, que o Senhor está chegando, porque nós somos luzeiros, assim como essas noivas, elas tinham uma lamparina que não podia se apagar. O Senhor diz que nós somos luzeiros neste mundo tenebroso, do qual nós resplandecemos para atrair as pessoas para o Senhor, e essa luz ela só brilha quando nós vivemos de uma maneira digna, que agrade ao Senhor, assim como o Senhor citou do teu Filho Jesus: este é meu Filho amado, em qual tenho prazer. Nós queremos também: vinde benditos do meu Pai, assente-se à minha direita, venha celebrar comigo. Nós queremos ouvir, Pai querido. Então gera dentro de cada um de nós, Pai, toma cada membro dessa igreja, de quem está ouvindo, venha revelar, Pai querido, a tua volta, revelar o teu propósito, ó Pai querido, para que nós possamos andar no tempo do Senhor, Pai, porque a melhor vontade que existe para fazer é a tua.
porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós não queremos andar no futuro, também não queremos andar no passado. Nós queremos o tempo do Senhor, Pai, e o tempo que o Senhor está apontando é para que seja gerado dentro de nós uma grande expectativa pelo dia glorioso do encontro do noivo e da noiva, do casamento do noivo e da noiva. Ei, Laramana Glória Rei, gera isso dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, aleluia. Nós vamos fazer um clamor neste momento. Todos sabem que nós temos o evangelismo, e eu sei que muitos estão orando aqui diariamente. Eu quero que você ore mesmo, todos os dias, por esse trabalho de evangelismo. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, moradores em situação de rua, é uma luta espiritual muito grande, muito só, e graças a Deus que pelo menos nesse momento se volta, né? Acaba passando mal, tendo uma enfermidade. Ontem nós trouxemos uma mulher aqui para a UPA,